O Procon de Pará de Minas está lançando uma cartilha para auxiliar a todos os consumidores a ficarem atentos no período de Copa do Mundo. Quem conversa com a gente sobre essa cartilha e traz mais detalhes é o advogado, coordenador do Procon Municipal em Pará de Minas, Bruno Soares de Souza. Bruno, por que lançar essa cartilha nesse tempo de Copa do Mundo? O objetivo é alertar os consumidores e também os fornecedores, né, os comerciantes, os lojistas, os donos de bares, especialmente, para que fiquem atentos ao que pode e o que não pode ser praticado durante essas festividades, né, porque os bares costumam encher, muitos bares costumam disponibilizar telões para transmitir os jogos, e isso atrai uma grande quantidade de pessoas. E tem algumas situações que não são permitidas, por exemplo, eu não posso obrigar o consumidor a pagar o chamado taxa de garçom, ou gorjeta do garçom. Isso é opcional. Se, porventura, o consumidor perder a comanda, não pode ser estipulado um preço assim por parte do fornecedor, por parte do dono do bar. Ele precisa ter um acompanhamento paralelo para que, no caso, se perder a comanda o consumidor, ele faça a cobrança de fato do que foi consumido. Então, são dicas nesse sentido, para que tanto o consumidor esteja ciente dos seus direitos, quanto o fornecedor, o lojista, o comerciante, o dono do bar, saiba o que pode e o que não pode fazer. Cobrança de couvert artístico quando houver shows ou mesmo de acesso a determinados estabelecimentos que forem ter telões ali para transmissão dos jogos da seleção brasileira, por exemplo, está liberado? Isso vai depender da situação, né? Toda cobrança, em regra, ele tem que ser informado para o consumidor. Então, se o dono do bar resolver cobrar a entrada, ele pode cobrar desde que informe isso para o consumidor de uma maneira clara. O couvert artístico vai ter algum tipo de show, então ele pode cobrar, mas ele tem que informar ao consumidor. Então, o ponto principal é, a informação tem que ser clara para o consumidor. Tudo aquilo que for cobrado, for repassado, ou for exigido do consumidor, ele tem que ser informado previamente de uma maneira que ele entenda. Por isso que a informação, o Código de Defesa do Consumidor fala, a informação tem que ser clara e vai depender da pessoa que está sendo direcionada aquela informação. Se ele compreendeu a mensagem, ok. Se a mensagem ficou algum tipo de dúvida, essa informação não foi clara o suficiente. O consumidor também tem seus direitos, como citado, mas tem seus deveres também, né? E além dos seus deveres, ficar atento para não exagerar durante aí esses jogos, que é muito comum nessas épocas, né? Sim, né? Tem que também se assegurar da sua segurança, né? E a segurança também dos demais que estão com ele. Então, o consumidor, ele é também um participante da relação do consumo, ele tem que agir de boa fé, né? Então, dentro do estabelecimento ali, ele não pode querer levar vantagem, ele não pode querer exigir um direito porque ele não tem. Porque ele também, assim como o fornecedor, tem que agir de boa fé nessa relação de consumo. E quem quiser essa cartilha da Copa do Mundo, do Procon Municipal de Pará de Minas, como pode para ter acesso a ela? A gente vai disponibilizar nas redes sociais, né, da Prefeitura, no e-mail também do Procon, quem quiser a gente pode disponibilizar. E qualquer orientação, isso é importante que se diga, por parte do fornecedor, o dono da loja, o dono do bar que quiser alguma orientação do Procon, a gente está à disposição. Porque a maioria que nos procura são consumidores, obviamente, mas quem quiser, for dono de algum estabelecimento, quiser orientação, a gente vai estar à disposição para orientar. Quais os canais de acesso ao Procon de Pará de Minas? A gente tem um telefone, né, 3233-5690, tem um e-mail, procon@parademinas.mg.gov.br, e no site da prefeitura ele pode acessar o link e digitar os seus dados e ter a sua resposta, a sua dúvida respondida. Obrigado, Bruno Soares de Souza, coordenador do Procon de Pará de Minas. E fica a dica, vamos torcer pelo Hexa do Brasil, sabendo dos direitos, dos deveres e sem exageros. Mas que venha o Hexa.